E aí, maravilha, tudo certo? Tudo ótimo? Voltamos para continuar o estudo do livro Para Ensinar Educação Física, Possibilidades de Intervenção na Escola, de Darido e Souza Júnior. Continuando então com avaliação em educação física. Preparado? Vamos lá então. A avaliação deve ser algo útil para professores, alunos e escola. É um processo contínuo de diagnóstico visando alcançar objetivos previamente traçados. Para o professor, a avaliação possibilita uma reflexão contínua sobre sua prática, auxiliando na escolha adequada de competências, objetivos, conteúdos e estratégias. Além disso, ela contribui para compreender se é necessário ajustar ou rever algo planejado, visando uma melhor aprendizagem individual e do grupo de alunos. Para o aluno, a avaliação serve como instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, dificuldades e possibilidades. Já para a escola, ela permite enxergar onde é necessário demandar mais apoio e direcionar as prioridades. É importante que, desde o início do ano, fique bem claro para os alunos quais serão os objetivos da avaliação para que eles possam também participar e oferecer sugestões. A avaliação pode ser de duas maneiras: sistemática, observação do dia a dia e perguntas durante as aulas, e específica, provas, pesquisas, relatórios, etc. As formas de avaliação devem ser as mais variadas possíveis, a fim de contemplar todos os alunos, principalmente aqueles que apresentam dificuldades em alguma forma de avaliar. A avaliação em educação física deve estar voltada para a aquisição de competências, habilidades, conhecimentos e atitudes dos alunos. Ela deve abranger as dimensões cognitivas, competências e conhecimentos, motora, habilidades e capacidades físicas e atitudinal, valores. É importante que o aluno se expresse de diversas formas, corporal, escrita e falada. As informações coletadas na avaliação precisam ter sentido e os instrumentos precisam ter uma concepção que sustente sua utilização. A avaliação não precisa ser no fim do processo, ela acontece ao longo da caminhada, com os alunos sendo informados sobre suas dificuldades, bem como seus avanços. Essa é a chamada avaliação formativa. Mas a avaliação também pode ocorrer no fim da etapa, com a entrega de um trabalho, o desempenho prático, a organização de um evento, etc. Essa é a avaliação somativa. Vamos para a avaliação e as dimensões dos conteúdos. Avaliação na dimensão conceitual. A avaliação conceitual pode facilmente ser aplicada através de um teste escrito, por exemplo, mas é importante aprofundar o conhecimento. Vejamos. É perfeitamente possível, em uma avaliação, perguntar quantas vezes o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, mas é interessante também entender os motivos da criação da Copa, a importância do futebol para o Brasil, como a mídia trabalha e explora o futebol, entre outros. A avaliação conceitual também deve consistir de observações de trabalhos em grupo, debates, seminários, além dos diálogos cotidianos entre professor e aluno. A avaliação na dimensão atitudinal. Para avaliar a dimensão atitudinal, é preciso observar as situações de conflitos. Durante as realizações práticas, os alunos são constantemente colocados diante de desafios. É tarefa do professor direcionar a aprendizagem de forma sistemática, consciente e deliberada de valores, fundamental para a formação do cidadão. Conhecer e analisar as diferentes perspectivas é um começo para a construção de escolhas individuais. Espera-se que nessa avaliação sejam observadas características dos alunos, tais como agir de forma pacífica, ter postura democrática, que busque superar situações de conflitos através do diálogo, etc. Avaliação na dimensão procedimental. Os conteúdos procedimentais implicam no saber fazer, conhecimento verificado através da prática. Aprender algo não é dominar o seu conteúdo, mas ser capaz de transferir esse conhecimento para a prática. A avaliação é feita de maneira individual e, para tanto, é preciso levar em consideração as diferentes formas de se adquirir um conhecimento. Portanto, os resultados são sempre pontuados fazendo uma comparação com os próprios resultados anteriores dos alunos. É possível, além da prática, avaliar os conteúdos procedimentais através da coleta de informações por meio de pesquisas de diversas naturezas. Além do estímulo à leitura e debate, pode-se estimular a produção de resumos e resenhas. Vamos para mãos à obra. A partir daqui, o livro passa a falar com detalhes e dá inclusive referências de trabalho para os 4 esportes coletivos mais famosos: futebol, vôlei, basquete e handebol. Além do atletismo, esportes aquáticos, ginástica, jogos e brincadeiras, lutas e danças, ou seja, o conteúdo da cultura corporal de movimento. É um conteúdo extenso e a intenção agora não é trabalhar exatamente eles. Sendo assim, em uma outra oportunidade, faremos o detalhamento desses conteúdos.
Claro que não é um abandono dessas ideias, até porque elas são importantes. Mas por enquanto nós vamos dar uma avançada no livro e vamos para educação física e saúde, nutrição, que também é um tema muito importante, mas que muitas vezes acaba não sendo bem explorado, ok? Alimentos, combustíveis para a vida. Alimentação equilibrada. Para que o corpo receba todos os nutrientes necessários para o seu adequado funcionamento, é preciso uma alimentação variada. Os alimentos fornecem ao corpo basicamente carboidratos, aminoácidos e açúcares, gorduras, lipídios, proteínas, água, vitaminas, sais minerais e fibras. A maioria dos alimentos possuem vários desses nutrientes, com a predominância de alguns, por isso é importante combiná-los adequadamente. O que é dieta? Dieta é o emprego correto dos alimentos úteis para a conservação da vida e da saúde. Ela pode ter diversas finalidades: perder peso, ganhar peso, voltada para atletas, convalescentes, etc. Carboidratos são os açúcares e os amidos encontrados em vegetais e seus derivados, cereais, pães, arroz e massas, além do leite e dos produtos lácteos. É o principal substrato energético do cérebro. Lipídios. As gorduras são fontes concentradas de energia. Elas ajudam a reestruturar os tecidos e diluem vitaminas como A, D, E e K. Nas carnes, nos ovos e nos leites encontramos a gordura saturada. Já nas frutas secas e nos óleos vegetais encontramos a gordura insaturada. Proteínas. As proteínas são essenciais para o crescimento e a reparação das células deterioradas. Elas também ajudam na produção de anticorpos e podem ser encontradas em carnes, peixes, ovos, leites e seus derivados, etc. Em uma dieta, as quantidades desses macronutrientes variam de acordo com o objetivo. O organismo está sempre consumindo energia, mesmo quando está em repouso, uma vez que é preciso energia para manter as funções vitais. Além disso, o organismo retira dos alimentos os materiais necessários para a fabricação de novas células e para produzir as substâncias que são utilizadas em suas atividades. Importância da pirâmide alimentar. A famosa pirâmide alimentar organiza os alimentos em energéticos, a base, reguladores, o segundo patamar, construtores, o terceiro nível e os energéticos extras, o topo da pirâmide. Nesta pirâmide, os alimentos energéticos são os responsáveis pelo maior aporte energético diário. Eles são os carboidratos complexos, como farinhas, pães, tubérculos, massas, cereais e trigo. Os reguladores são as frutas e os vegetais. Eles fornecem vitaminas, minerais e fibras. Devem ser consumidos numa quantidade um pouco menor que os alimentos energéticos. Um pouco acima na pirâmide estão os alimentos construtores. São aqueles ricos em proteínas, tais como carnes, peixes, ovos, leite, leguminosas e são responsáveis pelo crescimento muscular, reparação e construção de novos tecidos. E por fim, os energéticos extras são formados pelos açúcares e doces e devem ser consumidos com bastante moderação, e as gorduras, responsáveis por proteção, isolamento térmico e transporte de algumas vitaminas. Na pirâmide, observamos que é possível comer de tudo, mas é importante que se respeite as quantidades de cada grupo de alimentos. O livro dá algumas sugestões para a condução das aulas com esse tema. Ele sugere que os alunos anotem os alimentos que consomem normalmente e coloquem-os na pirâmide alimentar, verificando se há um equilíbrio nas suas alimentações. Depois disso, é sugerida uma discussão em grupo com os temas dificuldades para se alimentar de maneira saudável e o valor, preço, de uma dieta saudável. Em seguida, deverá ser feita uma discussão geral, apontando concordâncias e discordâncias. E por fim, as vivências. Primeiro é sugerido uma gincana alimentar, onde os alunos escrevem diversos alimentos que são colocados em um recipiente. Com a turma dividida em 4 grupos, cada uma vai tirar um papel com o nome de um alimento e responder em qual grupo ou quais grupos da pirâmide alimentar eles se encontram. Ganha quem acertar mais. A outra vivência é a prática de caminhada em diferentes ritmos e é a posterior aferição dos batimentos cardíacos, seja através do pulso braquial, seja através do pulso carotídeo. Em seguida, haverá uma discussão para saber a relação entre exercícios, batimentos cardíacos, queima de calorias e outros sinais corporais, como aumento de temperatura, sudorese, etc. Ainda há sugestão para pesquisas em grupo e leitura. Uma ideia de leitura pode ser a respeito de calorias, as necessidades diárias, o balanceamento dos macro e micronutrientes, etc. É importante mostrar aos alunos como olhar as informações nutricionais das embalagens dos alimentos e verificar as quantidades individuais de cada nutriente. E, de posse dessas informações, fazer as somas para chegar nos números desejados.
Lembrando que a cada grama de carboidrato e proteína há 4 quilocalorias e a cada grama de gordura há 9 quilocalorias, e que o excesso de calorias será transformado pelo corpo em gordura. E a partir daqui, o livro para todos os temas vai seguir essa mesma linha de sugestões de atividades e de planejamento das aulas. Portanto, nós não vamos ficar nos atendo a isso, até porque planejar, organizar depende muito de cada professor e depende das suas realidades, beleza? Prosseguindo, balanço energético. É a diferença entre as calorias consumidas e as calorias gastas pelo indivíduo. Caso o consumo seja maior do que o gasto, haverá um balanço positivo e, consequentemente, ganho de peso. Caso haja um maior gasto com relação ao consumo, haverá uma balança negativa e perda de peso. No caso de haver um equilíbrio entre consumo e gasto, haverá manutenção do peso. Alimentação balanceada. Uma pesquisa realizada em diversos países, inclusive o Brasil, mostrou que a população entre 5 e 17 anos já possui autonomia quase completa para escolher os seus alimentos. Um dos resultados mostra que 86,4% das crianças e jovens decidem sozinho o que querem comer, principalmente no ambiente escolar. Há 40 anos, esse número não passava de 25%. Essa grande autonomia pode levar a escolhas alimentares irregulares e muitas vezes incorretas. É importante salientar que muitos jovens são influenciados em suas escolhas pelas amizades e pelas ações de marketing e propaganda, já que alimentos saudáveis não têm espaço nas pautas publicitárias. Saúde e estética, igual ou diferente. As diversas mídias e a publicidade dão ênfase a modelos de beleza e tudo que gira em torno da indústria fitness, justamente porque isso traz grande retorno financeiro. Ou seja, o prazer do convívio e da prática não tem destaque porque isso não dá dinheiro. O prazer é físico, independentemente da aparência da pessoa, e os melhores prazeres são de graça, como conversar com os amigos, o cheiro das flores, andar descalço, etc. No mundo atual, relaxar e desligar-se virou um problema. O que ganha destaque é o prazer comprado e de exibição, o que, de certa forma, é um aspecto da competição. A indústria se alimenta da angústia e insegurança das pessoas, por isso aqueles que não se encaixam no padrão são condenados. A dieta é feita para não dar certo, os produtos de rejuvenescimento não impedem o envelhecimento, etc. Tudo isso é feito para a máquina continuar girando. Esse tipo de coisa acaba provocando uma autoimagem deturpada nas pessoas, principalmente nas mulheres e adolescentes. A mídia firma padrões estéticos muitas vezes fora do alcance de um corpo normal e saudável, forçando uma busca constante e muitas vezes inatingível pelo emagrecimento. A fome e a obesidade. Sentir fome é importante para a nossa sobrevivência. Quando o nível de glicose sanguínea está baixo, o cérebro avisa o centro da fome. Então, são enviados impulsos nervosos para o estômago que começa a se contrair. Ao sentir fome, procuramos alimento para garantir a manutenção da vida. Entretanto, existe um outro tipo de fome, a fome crônica, onde as pessoas que sentem fome não conseguem encontrar o alimento ou encontram de maneira insuficiente. As pessoas com essa fome crônica fazem preferência por alimentos desbalanceados nutricionalmente, elas preferem alimentos ricos em carboidratos e pobres em proteínas e vitaminas. Essa é uma alimentação insuficiente e essa carência de proteína e vitaminas é muito mais prejudicial do que a carência energética de uma forma geral. Quando o ser humano ingere alimentos em quantidade insuficiente e ou de baixa qualidade, em um curto espaço de tempo, o organismo equilibra essa deficiência utilizando as suas reservas. Mas, se essa condição durar por muito tempo, ocorre o quadro de subnutrição. Quando a subnutrição atinge crianças muito novas, ela se torna um problema grave, pois a melhor e maior fase de desenvolvimento ocorre nos primeiros anos de vida. E esse quadro pode provocar problemas permanentes, mesmo que, depois, a criança passe a receber uma alimentação adequada. Vamos para a educação física e estilo de vida, mas não agora. Por enquanto, vamos dar uma pausa, descansar um pouco, recuperar as energias, depois retornamos para continuar o estudo do livro Para Ensinar Educação Física, Possibilidades de Intervenção na Escola, de Darído e Souza Júnior. Maravilha? Valeu e até o próximo estudo!